Olá, meus alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Vamos para a web aula número 5. Hoje vai ser uma aula especial. Eu vou sair um pouco do conteúdo da apostila e vou trabalhar com vocês. É uma aula que eu aprendi, eu tive essa aula, na verdade, numa pós-graduação que eu fiz com uma psicóloga e eu achei sensacional, assim, a forma como ela explicou e tal. E eu aprendi muito com aquela aula, né? E eu gosto sempre de transmitir ela para, para os alunos do primeiro ano, porque faz parte desse conteúdo, assim, um pouco, né? Eu faço uma ligação, na verdade, com a sociologia e a psicologia. Teve uns slides anteriores que eu citei, né? Eu falei que a psicologia também faz parte, né? Ela também analisa, né, a forma de socialização e desenvolvimento do ser humano. Então a aula de hoje ela é especial de psicologia, necessariamente, e eu vou falar de um senhor chamado Sigmund Freud, né? E, e, e a teoria dele de como que se dá o desenvolvimento humano, né? Necessariamente. Então Freud aí é bem massa de aprender, né? E eu fiz alguns slides explicando todos, talvez eu não lerei todos os slides, né? Mas dá pra gente explicar um pouquinho cada uma das partes aí que eu acho bem interessante, né? Vamos ser mais longas, vamos começar. Então vamos lá. Primeira coisa que temos que entender é a diferença de ID, ego e superego, né? Explicado por Freud. Né? Eu coloquei um texto ali só para a gente ter uma base, mais ou menos, mas eu vou tentar explicar por cima, né? Para a gente ter, né, um tempo certo dessa aula. Então, basicamente assim, o ID é o princípio primitivo nosso do ser humano, é como a gente nasce, no caso, né? É onde estão as nossas vontades naturais, teoricamente, nossos desejos, nossas pulsões, como fala no texto ali, né? É onde a gente desenvolve nossos instintos que vem da raiva, do prazer, né? Que a gente se manifesta aí. Aí acontece, ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo então o ego e o superego, no caso, né? Ali nas fases de desenvolvimento ali, ele explica quando que cada um desses estágios vão se desenvolvendo. O ID, necessariamente, a gente nasce com ele, no caso, que seriam as nossas instintos primitivos, né? Então a gente acaba, a gente vai moldando ele ao longo da nossa vida, teoricamente. Aí, o segundo, depois do ID, no caso, né, é o nosso ego, né, que seria... Tudo isso que eu estou falando, na verdade, só para simplificar um pouquinho mais, o ID, o ego e o superego são comportamentos mentais que a gente tem, né? Ou então a nossa forma mental de agir, no caso, né? Então, basicamente é isso. Aí, no ego, necessariamente, surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, né? Adequando os seus instintos primitivos, o ID, com o ambiente em que vive, também chamado de princípio da realidade. O ego necessariamente seria a parte mais equilibrada da psique, no caso, né? É onde você consegue controlar os impulsos do ID, teoricamente, né? Seja eles os impulsos de ódio ou de prazer, teoricamente, de amor ou algo assim, né? Então, ó, ele fala ali também, ele procura regular os impulsos do ID e ao mesmo tempo satisfazê-los de modo menos imediatista e mais realista. Então, o ego seria mais um encontro da realidade em si, né? Onde você age um pouco mais racional, assim por diante. E o superego seria a parte mais do princípio moral, né? Do que você acredita necessariamente, né? Então, ele fala ali, ó, o superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais dos indivíduos, né? Então, o que te impede necessariamente de você expressar o impulso do ID, no caso, né? Mas no sentido de dar os princípios do que você acha que é certo e que é errado, necessariamente, né? Seria o superego nesse ponto, né? Então, por exemplo, o superego atua como um conselheiro para o ego, isto é, porque o alerta sobre o que é ou não moralmente aceito, né? Segundo os princípios que foram absorvidos pelas pessoas ao longo da vida. Que é aquela questão da socialização primária, do que a sociologia fala, né? Das regras sociais, necessariamente, que a gente absorve ao longo de nossa vida, você vai desenvolvendo o superego. Então, todas as pessoas, né, na nossa psique, nós somos então orientados por esses condutos, digamos assim, psicológicos, no caso do ID, do ego e do superego, necessariamente, né?
Então, basicamente é isso. Por que eu falei isso? Isso é uma parte da psicologia, não tem muito a ver com o conteúdo de processualização, né? Mas para a gente poder discutir a aula de Freud, tem que entender esses três conceitos da psicologia, né? É claro que eu fiz uma explicação por cima, né, pessoal? Eu não sou psicólogo, sou sociólogo, então é claro que depois desta aula você vai ter que pesquisar aí, né, mais a fundo o que é esses três termos. O que eu vou fazer aqui é só uma breve explicação, né? Mais ou menos para a gente ter uma base de como a psicologia trabalha isso, que eu acho legal, acho interessante. Então, como é que funciona, né? O Freud ele vai explicar então que existe um processo de desenvolvimento do indivíduo na socialização primária, que no caso seria o processo de desenvolvimento da criança, no caso, né? E que ele chama de psicossexual, no caso, né? Então, como é que foi? Eu coloquei um texto para explicar melhor essa parte, para a gente poder entender melhor qual é essa ideia, né? Então ele fala assim, ó, primeiro, né, ele foi o primeiro a afirmar que o desenvolvimento do indivíduo se dá em estágios psicossociais, né, que seriam as fases da sexualidade. E esses estágios ocorrem nos primeiros anos de vida, sendo muito importantes para o desenvolvimento da pessoa. Dessa forma, Freud foi o primeiro autor a afirmar que as crianças possuem uma sexualidade, o que foi muito criticado por diversos especialistas ou não em sua época, né? Então, só que assim, ó, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que essa sexualidade que ele fala ali não é necessariamente a sexualidade no princípio de sexo, né? Ou essa questão mais que é trabalhada hoje no dito mundo adulto, né? Essa questão toda de sexualização no sentido carnal, necessariamente. Não é isso, né? Não é desse ponto, né? É a questão de corpo mesmo. Quando o Freud fala na questão da sexualidade, é a questão do desenvolvimento do corpo, né? Por exemplo, tem uma das fases ali que a criança ela descobre que ela é menina ou menina, digamos assim, né? E como que ela faz isso? Qual que é o processo? Então, é basicamente essa ideia. Não que seja o ato sexual em si, tá? Não vamos confundir as coisas aí, galera, né? Então aqui a sexualidade é no sentido de corpo mesmo da criança, né, no caso, né? Como que ela faz isso na sua psique. Então assim, em nenhum dos processos a criança sabe o que tá, ela tem consciência do que ela está fazendo. Isso quem faz é o corpo humano mesmo, inconsciente. Então a criança não vai ter nenhuma visão ideologizada, algo assim, isso não tem nada a ver, né? Então tem que pensar no sentido científico do negócio aqui, né, galera? Então tem que especificar bem essas partes aí. Então ele fala assim, ó, nesta sua teoria, Freud descreveu 4 fases ou estágios distintos pelas quais a criança passa o seu desenvolvimento psicossexual, sendo que em cada uma dessas fases há uma determinada definição, né? Então, ou seja, existe um determinado comportamento em cada uma dessas fases que eu acho interessante de a gente trabalhar, né? Porque todos nós passamos por isso, né? Quando eu falar das fases hoje na aula, pense em vocês, né? Como vocês fizeram isso ao longo das suas vidas. Todo mundo passa por isso, necessariamente, né? A qual cidade de acordo com a região do corpo em que as pulsões se direcionam, né? Lembrando que essas pulsões que ele fala é do ID, né? Que a gente nasce com ele. O modo como a criança se relaciona consigo mesma e com os outros em seu desenvolvimento está diretamente ligado à maneira como as suas necessidades são satisfeitas, necessariamente, né? Há uma transição de uma fase para outra e a transição de uma fase para outra é determinada biologicamente. Então, aqui tem que deixar bem claro também. Então, não é a criança que decide o que faz, o que ela passa ou como que é. É o corpo dela que faz isso. Ela nunca vai perceber que ela está passando por essas fases, né? Então aqui é tudo trabalhado dentro do inconsciente da criança, necessariamente. Então, só para deixar bem claro esse ponto. Assim, é possível que uma nova fase possa ser iniciada sem que a fase anterior de seus processos tenha se completado, né? Então, essas fases sucedem-se em umas às outras em ordem fixa. Então, ou seja, vai acontecendo as fases, né? E é ali que entram os problemas sociais por trás disso, né? Porque se a fase não for desenvolvida completamente ou se tiver algum trauma ao longo dessas fases, pode acarretar no princípio futuro da criança, né? Na fase adulta, no caso. Né? Então, muitas das coisas que nós manifestamos hoje vêm da formação que nós tivemos biologicamente e psicologicamente e socialmente com os nossos pais, com a nossa vida infantil, teoricamente, né? Então, assim, ó, lembrar sempre que a sociologia fala que na socialização primária a família é o mais importante e a própria psicologia também acha isso, né? Tanto que os pais
é um elemento fundamental na formação psicológica da criança também, né? Então é por isso que famílias desestruturadas, por exemplo, você acaba tendo uma má formação da questão psicológica, da psique do indivíduo adulto, né? Então, toda fase é importante de se relacionar, teoricamente, né? Toda fase é importante de se desenvolver, desculpa, né? Para que se tenha uma boa formação na fase adulta aí. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos para a primeira fase. A fase oral seria a fase da boca, necessariamente, né? Ou a fase até os 1 ano e meio de idade, no máximo 2 anos, né? Essa fase aqui é a fase onde a criança ela tem o mundo dela, né? As expressões, o que ela tem, né? De satisfação, ela tem com relação à boca, né? Então vocês já repararam que as criancinhas pequenininhas, né? Quando você pega no colo, geralmente ela vai com a boca em você, assim, né? Então ela vai coloca a boca em você, ela vai encostando, por quê? Porque é o mundo dela que é ali, né? No texto ele fala justamente isso, fala assim, o ser humano nasce com a ID e o ego forma-se no primeiro ano de vida de uma parte da ID que começa a ter características próprias, as necessidades, percepções e modos de expressões do bebê estão geralmente concentrados na boca, na boca, nos lábios, na língua e outros órgãos relacionados à cavidade oral, né? Então, é um desses pontos, por exemplo, né, que dá importância da amamentação da criança nessa fase, né? Porque a criança, ela acaba descobrindo o mundo dela pela boca, necessariamente, né? Então, por exemplo, quando tem mães, por exemplo, que colocam remédio no seio, né? Para desmamar a criança depois, né, que passa essa fase, né? Isso é horrível, né? Porque como a sensação as sensações que ela tem vem da boca, então se a criança sente um gosto ruim, no caso, né, que sai da mãe dela, isso pode criar um trauma na vida adulta, no relacionamento depois, né? Porque a criança pode identificar que o que sai da mãe é algo ruim, teoricamente. Então o processo de desamamentação, acho que fala, tem que ser natural, né? Não pode ser por princípios artificiais, porque isso pode causar trauma na criança depois, né? Então, por exemplo, um dos traumas que pode ocasionar necessariamente, assim, não é todos os casos, né, galera? Mas uma das coisas que tem estudos que fala, por exemplo, o hábito de fumar depois na fase adulta vem desse trauma dos primeiros anos e alguma coisa que aconteceu entre a mãe e a criança nesse ponto, necessariamente nessa primeira fase do desenvolvimento da criança, né? Então, ali para terminar, ele fala assim: o principal objeto de desejo nessa fase é o seio da mãe, né? Que além de alimentar, proporciona satisfação ao bebê, né? Então, ele precisa ter esse contato porque acalma a criança necessariamente, né? Isso na sua psique, isso é inconsciente, lembrar sempre disso, né, galera? Nada que a criança esteja pensando nessa questão, é tudo, né, pelo subconsciente dela, no caso, né? Neste período são particularmente importantes as perspectivas visuais e auditivas, né? Então a relação desenvolvida nessa fase entre o bebê e a mãe vai ter reflexos na vida adulta, com certeza, né? Então muitos reflexos vêm com a relação com a mãe, no caso, nessa fase, né? Continuando, nós temos então a fase 2, né? O Freud chama de fase anal, né? Necessariamente, que é a fase onde a criança ela descobre o seu corpo, né? Ela vai descobrindo quem ela é necessariamente. No texto ele fala assim, vamos pegar o texto primeiro para a gente explicar o que é isso aí, né? Então nesse período a criança passa a adquirir o controle dos esfíncteres, porque a manutenção e desenvolvimento psicomotor vão permitir a ela reter ou expulsar as fezes e a urina. Né? A zona de maior satisfação é a região do ânus. É nessa etapa que a criança começa a ter noção de higiene. Esse período etário corresponde a uma fase que a criança é mais autônoma, procurando afirmar-se a realizar suas vontades, podendo surgir birra. Né? O que é isso? Então é que a criança ela começa a formar o seu processo de personalidade, digamos assim, né? E é onde ela começa a entender o seu próprio corpo, quem ela é necessariamente. Né? Só um detalhezinho que a gente fala na primeira fase, mas que faz sentido agora tem, por exemplo, até os 6 meses de idade, estuda-se que a criança não sabe nem quem ela é, necessariamente. Ela não sabe nem que ela é uma pessoa com 6 meses de idade, né? E aí, então, na fase depois de 1 ano de idade, até os 3 anos, mais ou menos, que ela começa a aprender, né, o funcionamento do seu próprio corpo, necessariamente. Começa a entender, né, a questão de que corpo que ela tem, né, no sentido de gênero, né, masculino e feminino, né, e essa questão ele chama de anal por questão
da questão as outras necessidades naturais do corpo humano, que ela começa a dominar nesse sentido, né? E a gente desenvolve isso pro resto da vida depois, né, cara? A gente aprende já nessa fase e leva para a vida inteira aí. Então, é uma fase importante para o conhecimento do próprio corpo que a criança tem. Lembrando sempre no seu subconsciente, no caso, né? Aí vem a fase mais complicada, necessariamente, de todo esse processo, que acaba gerando vários problemas sociais até, assim, em alguns casos, né? É a fase 3, que a gente chama de fase fálica, né? Então, o Freud, ele explica que nessa questão da sexualidade infantil, teoricamente, né? Ou nessa criação, nesse entendimento do corpo que ele fala, né? Então, ele fala muito que a referência vem do falo, necessariamente, né? Que seriam os órgãos sexuais, no caso, que a criança vai descobrindo, né? No seu corpo daí. E aí, então, ele vai dizer que essas fases, ela tem um que a gente chama de complexo, no caso, né? Que aqui é bem interessante se pensar. Mas antes de entrar nos complexos, vamos só ler no texto o que o texto fala sobre essa fase. Nessa etapa do desenvolvimento, a atenção da criança volta-se para a região genital, sendo comum a sua manipulação. Inicialmente, a criança imagina que tanto os meninos quanto as meninas possuem um pênis. Ao serem defrontadas com as diferenças anatômicas entre os sexos, as crianças criam as chamadas teorias sexuais infantis, né? Imaginando que as meninas não têm pênis porque este órgão foi arrancado, né? Complexo de castração, né? Então isso é interessante para a gente entrar então nas ideias do complexo de Édipo, né? E o complexo de Elétrica que fala, né? Então Freud determina o seguinte, aqui que é bem interessante de se pensar, né? Então ele fala assim, ó, tem comportamentos exibicionistas e gostam de espionar. Nesse período surge também o complexo de Édipo, no qual os meninos passam a apresentar uma atração pela mãe e se rivalidar com o pai, né? E o complexo de Elétrica, no qual o inverso com a menina. Então, como é que funciona essa parte? Porque aqui tem alguns pontos interessantes que a gente poderia tratar. Então, vamos começar pelos meninos, necessariamente. Os meninos no complexo de Édipo, o que eles fazem? Eles percebem que o falo, no caso, no sentido, o falo do pai dele é maior que o dele. Né? Então acontece. E ele acaba rivalidando com o pai e se apaixonando pela mãe. Só que ele sabe que a mãe, necessariamente, né, não é dele, é do pai, né, cara? Então ele acaba se aproximando mais da mãe, se apaixonando pela mãe, né? A primeira paixão do menino, necessariamente, na sua psique, psicologicamente, é a mãe, né? Porque ele tenta rivalidar com o pai, né? Porque ele acha que o pai é melhor do que ele e tal. É nesse ponto, por exemplo, a educação dos meninos é muito importante, né? Porque no mundo masculino, necessariamente, né, os pais, o pai, a figura masculina, né, do homem é muito importante na formação, tanto dos meninos quanto das meninas também. Mas esse ponto, por exemplo, que o pai ele pode ensinar para a criança o princípio de hierarquia, né? O princípio de respeito, né? O princípio de que sempre vai ter alguém mais forte do que ele, né? Porque senão você pode fazer, porque se o pai não fizer essa questão, a criança pode nascer traumática, no caso, ou pode nascer, pode se desenvolver, não nascer, né? Pode se desenvolver uma criança, uma pessoa adulta com complexo, com depressão, né? Ou com problemas agressivos, por exemplo, pode se tornar machista, né? Pode ter uma aversão necessariamente a questão de autoridade, né? Então pode se tornar rebelde, porque o pai não ensinou lá no complexo de Édipo. Então, por mais que o menino tente rivalidar com o pai nessa fase, né? A criança tem que entender que o pai é maior do que ele, né? Para entender essas relações. E isso acaba refletindo na fase adulta também, né? Então isso é muito importante de se analisar. E a mãe também, né? Com essa questão das meninas, no complexo de Elétrica, também é a mesma coisa, né? No caso das meninas, o que acontece é o seguinte: a menina ela acaba se aproximando muito mais do pai porque ela tem inveja do pai. Como ela tem o complexo de castração necessariamente, ela descobre que o pai tem algo que ela não tem, né? E ela acaba tendo inveja do pai. Então ela acaba se aproximando mais do pai porque ela tem inveja dele, no caso, né? E ela acaba então rivalidando com a mãe nesse sentido. Ela acha que a mãe é uma intrusa nesse ponto, né? Então, por exemplo, nas meninas é bem interessante pensar, por exemplo, se tiver algum trauma nessa época, por exemplo, a mãe, no caso, e aqui é um princípio psicológico das mulheres adultas, necessariamente, né?
a mãe acaba tendo ciúmes da filha, por a filha se aproximar mais do pai. Isso é um sentido mais do ID, né? Do mais natural, né? Da até a mãe, né? Então, da mãe adulta, no caso. Aí acontece, né? Da mulher adulta, nesse sentido, né? Então, por exemplo, é nessa fase que a mãe tem que saber lidar muito com a criança, no sentido da menina, né? Para mostrar para ela que ela não é uma inimiga, que o pai, né? O pai é da mãe, mas a criança pode amar o pai igual, né? Então, tem outros processos. Porque, assim, ó, por exemplo, quando as meninas têm um relacionamento muito complicado com a mãe, é porque a mãe ela não soube diferenciar isso na fase da criança, quando a menina estava se desenvolvendo. A mesma mãe foi muito rude ou criou um trauma em cima disso. Isso pode refletir no relacionamento entre mãe e filha na fase adulta, né? Então isso é muito complicado de se pensar. E do pai também é a mesma coisa, né? Se o pai foi muito violento com o filho, né? Ele acaba não entendendo essas relações e pode ter um problema de relacionamento depois no futuro, né? Então isso é muito complicado, né? E pode até desenvolver necessariamente até a própria homossexualidade no futuro, né? Por ter uma, por exemplo, se o pai for muito rústico, ele vai necessariamente procurar, na verdade, se o menino tiver muitos problemas com a mãe ou com o pai nesse ponto, ele vai procurar uma trauma com a mãe, no caso, né? Ou com o pai, ele vai procurar, né, em outros homens essa falta, no caso que o pai fez, se o pai foi muito rústico, no caso com ele, né? Então isso é um problema. E nas meninas a mesma coisa com a mãe, no caso, né? Procurar em outras mulheres, né, a falta que a mãe fez nessa fase. Mas lembrando sempre que isso não é via de regra, não é todo mundo, no caso, né? A maioria das crianças tem um desenvolvimento assim da psique corretamente, né? É só quando a família é bem desestruturada mesmo, quando causa um grande trauma na criança nesse sentido. Então tem que cuidar nesse ponto. Não vamos generalizar, né, galera? Tem que cuidar um pouquinho aí nesse sentido. Então são interpretações psicológicas que se fazem, não quer dizer que é via de regra ou algo assim. Né? Tem que cuidar bem esse ponto no caso, né? E aí acontece, passando disso, nessa fase, nós temos então a fase da latência. A latente, né? A fase latente, que é dos 6 aos 10 anos de idade. Essa fase aqui é a fase da imitação. É onde necessariamente há uma fase de tranquilidade da criança na questão nos seus impulsos sexuais, no caso, né? Ou de identificação do corpo. Nas fases dos 6 aos 10 anos de idade, mais ou menos, é a fase da imitação, né? É onde a criança aprende o que é certo e o que é errado com base nos pais, necessariamente. Então, por exemplo, é onde a criança ela acaba copiando os pais muita coisa, né? Começa os pais, o pai necessariamente se torna um herói, a mãe se torna a pessoa mais legal do mundo, né? E eles vão fazer tudo que o pai manda, eles vão seguir, ser como os pais, eles querem imitar os pais, né? É por isso, por exemplo, se você tiver um irmãozinho pequeno aí de 6 a 7 anos de idade, ele vai contar tudo para a mãe que você fizer, no caso, né? Por quê? Porque ele é o parceiro, ele é o grande parceiro da mãe, né? Então ele acaba fazendo isso, né? Eu lembro que a minha irmã mais velha, por exemplo, gostava de vestir as calças do meu pai, né? Porque ela queria imitar o meu pai, assim, né? Sair e tal. Acho bem interessante esse ponto aí da minha família, no caso, né? Então, assim, ali ele fala assim, ó, no texto ele fala assim, após a vivência dos complexos e com o superego já formado, a criança entra em uma fase de latência, ou seja, vai esquecer alguns acontecimentos e sensações através de um processo que chama de amnésia infantil. A criança pode, nessa fase, de uma forma mais calma e disponibilizada, desenvolver competências a nível escolar, social, cultural, ou seja, a criança passa a gastar a sua energia com atividades sociais e escolares, e acaba conhecendo a escola, os amigos, né? Acaba tendo as relações sociais com outras pessoas fora da família, assim começa a desenvolver todo o processo de construção da criança no sentido social, no caso, né? Então a fase de relativa tranquilidade e inatividade do impulso sexual, durante o período em que se estende a resolução do complexo de Édipo, né? Ela resolve o complexo, né? Até a puberdade, no caso, que seriam dos 11 aos 13 anos para frente. Permite o desenvolvimento dos aparelhos do ego e os domínios de habilidade, né? Então um ponto importante do desenvolvimento da criança no sentido social, é a fase 4 dos 6 até os 10 anos de idade, pode ir, né, até os 13 ou pode começar nos 5 também, né? Então acontece, aí vem a última fase, que seria a fase da adolescência, né, a pré-adolescência, né, do adolescente chato necessariamente,
Que daí depois que ela imita, que ela quer ser como os pais, na fase, depois na adolescência, ela acaba, esses impulsos que ele te deixou adormecido, né, na fase 4, na fase 5, vem com tudo, né? E aí então acaba que daí os adolescentes acabam criando uma aversão à família, aos pais. Tudo é chato, tudo não gosta de ninguém, todo mundo conspira contra mim, e aí acaba criando aquele conflito na criança até ela formar a sua personalidade necessariamente na fase adulta. Então a fase da puberdade, a fase da adolescência, é onde ela vai criar a sua personalidade, a sua identidade, né, como pessoa. Por isso que tem essa negação com os outros, no caso, né? Eu lembro que nessa fase eu queria revolucionar, eu não gostava de ninguém, tudo conspirava, aquela coisa toda, né? Hoje, claro que não, né? Hoje eu penso que não tem nada a ver com o que eu achava na época, né? Eu queria ser revolucionário, sair pelo mundo, aquela coisa toda. E na verdade não, né, cara? Fui virar professor, né? Eu sou muito feliz hoje como professor, porque eu já estou na minha fase adulta. Mas a adolescência foi muito forte para mim, né? Que me formou muito como pessoa hoje em dia. Os mesmos contatos que eu tive, né? Com as teorias, com esse mundo, né? Da ciência, né? E da política e tudo que eu gosto, né? Do próprio da música, da cultura que eu sigo, vem da minha adolescência, né? Então é uma fase muito importante. No texto ele fala assim: a adolescência vai reativar uma sexualidade que esteve como adormecida durante o período da latência. A puberdade traz novas pulsões sexuais genitais ao mundo relacional do adolescente ao mundo relacional do adolescente. É largado às pessoas exteriores à família. O adolescente passa a buscar em pessoas fora do seu grupo familiar um objeto de amor. Então aqui você começa a relacionar com outros. Então volta, por isso que você acaba tendo o seu primeiro amor na fase da puberdade, porque volta aquele instinto que você tinha lá no início da sua formação. Então isso é bem interessante aí. A adolescência é um período de mudança no qual o jovem tem que aceitar a perda da identidade infantil e dos pais da infância para que pouco a pouco possa assumir a sua identidade agora adulta. Então ela deixa de seguir aquela questão da família e tal, e acaba tendo a sua própria consciência, suas próprias questões no mundo adulto. Então isso é muito importante aí. Beleza, povo, isso foi só uma ideia, né, de todo esse processo. É claro que vocês têm que pesquisar, têm que ler mais, mas é bem interessante aí. Eu vou encerrar minha aula por aqui, porque estourei o tempo, né? Era para ser só 20 minutos, já está em quase 28 minutos. Desculpa aí a aula mais extensa, né? Eu sei que às vezes pode ser um pouquinho maçante, mas é bem interessante, é uma aula especial, eu precisava de mais tempo para falar. Então, eu desejo a todos vocês tudo de bom, viva a sociologia, muito obrigado a todos, tenham uma grande semana aí, se cuide, né, pesado? Um grande abraço a todos e até mais.